a internet. Eu tenho ouvido gente engasgando, gente que morreu engasgada, adultos, crianças engasgadas, polícia correndo, mãe correndo com criança na rua. Eu tenho visto muito isso. O que está acontecendo? Está tendo mais engasgo ou é impressão minha? É importante frisar, Dirlene, que o que é o engasgo, né? Para nós do Corpo de Bombeiros, nós chamamos de OVASE, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Isso pode ser por líquido, pode ser por sólido ou pode ser por algum outro objeto. O que nós acreditamos que possa estar acontecendo que tenha uma divulgação maior? Porque tem-se muitos casos de engasgo mesmo, principalmente de crianças e bebês. Bebês geralmente é por corpo estranho por meio líquido, pode ser na hora de mamar, ou pode ser com a própria saliva. E criança, porque geralmente ela coloca algum objeto na boca. Uhum. Agora, o aumento dos casos de engasgo, eles podem estar acontecendo mais por uma forma de prevenção nossa, de anunciar-se que tem essa quantidade de engasgo aumentado nos últimos tempos. Agora, o engasgo do adulto, ele também é um pouco comum, mas tem se aumentado os casos e pode ser que seja pelo fato da gente hoje estar se alimentando muito rápido, né? Às vezes não tem muito tempo para alimentar, alimenta-se muito fora, às vezes algum alimento mais sólido, carne, alguma coisa assim, não está totalmente cozida, aí a pessoa tem que engolir aquilo rápido e pode vir assim engasgar com aquele alimento. Você falou aí de criança pequena, de bebê, engasgar. Ele pode engasgar tomando água? Sim. Engasgar ao ponto de perder o ar e eu ter que sair correndo com a criança? Mas aí eu não entendi, assim, mas como assim? Isso é comum. Porque a gente sempre acha que engasgou engolindo alguma coisa. Isso. E ela engasgou tomando leite, tomando um copo d'água, alguma coisa. Isso. O bebê e a criança, né, ali dos 2, 3 anos, embora se ele tenha a sua respiração normal, a sua forma de beber um líquido normal, mas pode ser que quando ele vai ingerir, principalmente criança, né? Aliás, principalmente o bebê, mas que pode acontecer também na criança, que nós temos 2 canais na nossa garganta, né? No nosso pescoço. Nós temos o esôfago e a traqueia. A traqueia é onde vai passar o ar. O ar. E o esôfago é onde vai passar o alimento. Uhum. Então pode ser que a criança está bebendo esse líquido e esse líquido está indo de uma forma errônea para o pulmão. Essa criança tem a gente chama de deglutição da glote, e ela vem a engasgar. Então pode ser que ela não consiga desengasgar sozinho, tendo uma tosse involuntária sozinha. Aí nós temos que provocar essa tosse involuntária dela para ela desengasgar e voltar a respirar. Então, por isso que se criança e bebê também se engasga com líquido. Mas aí ela solta o líquido? No salvamento ali, né, que vocês fazem, ela solta esse líquido ou não? O objetivo principal é desobstruir. O líquido pode ser desobstruído para fora ou pode para ser? fora ou para dentro. Entendi. Tanto o líquido quanto o objeto sólido. Também o objetivo nosso é expelir esse objeto. Aí ele pode ser ou para fora ou ele pode ser introduzido também para o estômago. Aqui, olha, engasgo é a causa da morte de cerca de 3.000 pessoas por ano no Brasil. É muito alto. É bastante comum. O ex-piloto de Fórmula 1, o Wilson Fittipaldi Jr., morreu, né, no dia 23 passado, vítima de complicações de uma parada cardíaca sofrida em dezembro do ano passado por causa de engasgo. Isso. É importante a gente falar, no mês de janeiro nós tivemos 2 engasgos. Aqui em Divinópolis, que chamou muita atenção porque foi orientado pelo nosso telefonista, o nosso radiooperador, e as próprias famílias conseguiram desengasgar. Uhum. Um foi uma criança de 1 ano e pouco e outro um bebê de poucos meses. O que é mais importante quando se tem a presença de um engasgo é o atendimento rápido.
Então, o que nós passamos de orientação? O pessoal às vezes liga para nós, ou liga para o SAMU, né? E nós começamos a fazer algumas perguntas. Primeiro, quando uma pessoa está engasgada, seja criança, seja adulto, seja bebê, nós temos o que chamamos de sinal universal de engasgo. A pessoa tende a levar as mãos na garganta. Isso já é um sinal. Então a gente começa a fazer essas perguntas por telefone. Assim? Isso. Geralmente leva fora, uma né? ou Enfia a mão lá duas dentro. mãos. Não, Entendi. geralmente ele leva uma ou as duas mãos. Isso já é um sinal de engasgo. Um outro sinal de engasgo é a pessoa não conseguir falar. Você pergunta ela as coisas, ela não começa a emitir som, ela não consegue emitir som. Ou ela emite ruídos, mas não emite um som específico de estar te respondendo. Então, se ela não emite som nenhum, ela teve uma obstrução total. Se ela emite algum tipo de som, ela teve uma obstrução parcial. Então, ainda está passando um pouco de ar. Então, vamos parar um pouquinho. A gente tem que chamar comercial e música também. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente aproveita, tá? Porque eles vão vir aqui, espero que eles continuem vindo uma vez por mês aqui no programa exatamente para isso. Para ajudar a gente a resolver e saber como escapar e não ficar desesperado. Em vez de desespero, a gente tem que agir. O desespero tem que vir depois. Mas na hora é agir. A gente volta daqui a pouquinho, 3 horas e 28 minutos. E o que a gente chama de engasgo, ele fala um outro nome, um nome mais bonitinho, um termo mais técnico, mas para a gente é o engasgo, para que as pessoas possam entender. E, gente, olha, cerca de 3.000 pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de engasgo, tá? Tenente, pode continuar. Você estava dando as dicas, se quiser começar de novo. Isso, Dirlene. Como nós estávamos falando, né? O principal, quando a pessoa detecta um sinal de engasgo em alguém e faz uma ligação, seja para um 193 ou 192, o principal é essa pessoa manter-se calma e entender o que o profissional que está na outra linha vai falar com ela, se for do Corpo de Bombeiros, né, ou se for do SAMU. Porque, na grande maioria dos casos, engasgos mais simples, com uma simples orientação do Corpo de Bombeiros por telefone, as pessoas conseguem fazer esse procedimento em casa e desengasgar a vítima. Isso muitas das vezes acontece antes que a nossa viatura ainda chegue no local, porque quando a pessoa liga para o Corpo de Bombeiros... Até vocês chegarem lá, a pessoa já morreu? Pode ser que ela tenha... restinho de ar entrando. Pode ser que a pessoa venha agravar o seu quadro, né? Principalmente se for obstrução total. Entendi. Um corpo estranho sólido, que tem uma dificuldade maior de sair. Não entra nem uma gotinha de ar. Não passa ar de forma nenhuma. É uma obstrução total que nós chamamos, né? Então, o quanto antes essa pessoa conseguir auxiliar essa pessoa até que nossa viatura desloque no local, melhor para essa pessoa. Claro. Então, assim, o principal é se manter calmo durante o telefone e prestar atenção nas orientações do Corpo de Bombeiros ou do SAMU. Porque, às vezes, a gente começa a perguntar para saber se a pessoa está com esses sinais, se a pessoa está respirando ou não, porque, às vezes, é uma obstrução completa, igual nós falamos, ou incompleta, para nós conseguirmos não só despachar a nossa viatura, mas também orientar essa pessoa por telefone. Um outro ponto importante é que, por exemplo, se essa pessoa apresentar um engasgo completo e nós vamos fazendo as perguntas por telefone, às vezes o pessoal também não sabe como funciona o nosso despacho de ocorrência, Dirlene. É porque às vezes a gente fica assim, para de fazer pergunta e vem logo. Isso. Ele vai morrer se estão fazendo pergunta? É isso mesmo. Entendi. É importante a gente falar assim, ó. Quando a pessoa liga e fala, ó, tô com uma pessoa engasgada, ela não respira, isso nós já colocamos na nossa tela, já pede o endereço, que é o fundamental, e isso já cai lá no quartel. Então, essas primeiras informações nós já estamos cientes, sem precisar falar com o telefonista, que isso tudo é online. Nós já estamos cientes e já estamos deslocando com uma viatura. Enquanto isso, o telefonista ainda continua conversando com a pessoa. Que na cabeça da gente, você ainda vai falar para o que está acontecendo. Isso, às vezes, na cabeça do solicitante, o bombeiro está conversando com ele no telefone e não vai despachar a viatura. Depois que ele desligar o telefone é que ele vai ligar para o quartel nosso. Não. Hoje é tudo online. A pessoa falou, estou com uma pessoa aqui, ela está engasgada,
Qual que é a idade? É tal. Você viu com o que engasgou? Não. Qual que é o endereço? É tal. Já caiu na nossa tela, no quartel, nós já estamos em deslocamento. Entendi. Enquanto isso, ela vai passando essas orientações para auxiliar essa pessoa. E como eu te falei, muitos casos nós conseguimos desengasgar por telefone. Passando as orientações para o solicitante, consegue-se fazer esse fácil assim. desengasgamento. Eu não sei, eu acho que... Não sei, esse negócio de põe a mão aqui, aperta, ou bate nas costas, como é que é? Não sei eu não sei o que faz. É simples, Dirlene, é simples. Nós vamos lembrar que antigamente, quando uma criança engasgava, ou um adulto, falava-se, levanta o braço e dá um tapa nas costas. Para que se fazia isso? É para provocar uma tosse artificial nessa pessoa. Quando a pessoa está engasgada, a possibilidade que ela tem de desengasgar é através de uma tosse. Então, tossindo, ou esse objeto vai sair, ou ele vai ser ingerido quando ela precisar pegar ar. Então, para desengasgar de forma mecânica, só assim. Se não desengasgar dessa forma, a pessoa vai vir a ficar inconsciente, nós vamos fazer a ressuscitação cardiorrespiratória e vai transportar para o hospital. Aí lá já é um procedimento cirúrgico. E para desengasgar dessa forma mecânica que nós estávamos falando, ela, no geral, ela é simples. Nós só precisamos provocar uma tosse artificial na pessoa. Antes era batendo nas costas, levantando os braços. Isso hoje, não funciona? Não, funciona também. Só que pode trazer um sofrimento maior para a pessoa. Entendi, tá. Eu posso dar um tapa forte e doer, né? Sim. Então, aí eu acho que eu ia dar um soco nas costas. Eu ia esmurrar a pessoa. O pessoal antes fazia assim, né? Então, hoje se tem uma técnica que causa um sofrimento menor para a pessoa e que é mais eficiente em provocar essa tosse, que chama-se a manobra de Heimlich ou compressões em J. O que vem a ser isso? A pessoa vai fechar uma das mãos. Esse é qual? Todos os dois é a mesma manobra. Ah, tá. São só nomes diferentes. Entendi. Mas porque o Heimlich foi quem criou essa manobra. Aí nós trouxemos para nós um nome mais simples, porque a manobra ela consiste em fazer um movimento como se fosse um J. Isso no diafragma da pessoa, provocando na pessoa uma tosse artificial. Então, onde fica o diafragma? O diafragma, 2 dedos acima do umbigo. Eu vou fechar a mão como se eu estivesse segurando um copo, colocar essa mão fechada, vou pegar a outra mão e vou fazer compressão para dentro e para cima. Isso posicionado atrás da pessoa, seja adulto ou seja criança. Então eu entro por trás da pessoa. Por trás você vai passar os 2 braços debaixo dos braços dela e vai fazer essas manobras. Quantas vezes? Nós vamos fazer até ela desengasgar. Ah, é? Isso, até ela desengasgar. Se for um engasgo mais tranquilo, não tiver totalmente obstruído, não for um objeto muito grande, ele vai desengasgar rápido. Se for, pode ser que essa pessoa venha a ficar inconsciente. Aí nós temos que deitar ela e vai começar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. Mas enquanto isso, é importante falar que a nossa viatura, ou a viatura do SAMU, ela já está em deslocamento. Tá? Em momento algum, nós vamos pedir para fazer essas manobras sem deslocar um recurso de emergência. Entendi. Isso então, enquanto vocês estão ali fazendo pergunta e tal, já tem um pessoal que já está indo para lá. Isso, já tem um pessoal deslocando. Bacana a gente saber disso, porque às vezes a gente fica assim, ele fica fazendo pergunta e eu estou aqui desesperado. Mas enquanto você está desesperado, ele está tentando te acalmar, mas já tem uma viatura a caminho aí para te ajudar. Gente, se alguém quiser fazer pergunta, aproveita que daqui a pouquinho termina a entrevista, tá? Porque hoje é dia do livro aberto. 3h51. Porque o assunto é muito importante, eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Então, tenente, vamos continuar, que eu te cortei. Onde que a gente parou? E só para a gente dar continuidade. Nós estávamos falando a respeito da desobstrução de vias aéreas, né, por corpo estranho de adulto e de criança. De criança. Né, que o procedimento é o mesmo. Vou posicionar atrás da vítima. Aí criança o adulto. De quantos anos? O adulto eu vou posicionar em pé. E a criança de 3 a 10 anos, dependendo do tamanho, porque o que vai mudar é que eu vou posicionar atrás da criança, eu vou agachar para ficar da altura dela. Por que a gente faz isso? Porque
nas costas eu preciso ter uma base mais sólida para eu conseguir comprimir o diafragma da pessoa. Senão eu comprimo o diafragma e ela vai movimentar com a coluna. Ah, tá. Então, por isso que a gente posiciona-se atrás da vítima para a gente poder fazer essas compressões. Então, em adulto, eu vou fazer isso em pé, vou posicionar atrás dela, vou fechar a mão, como nós falamos, como se eu estivesse segurando um copo, 2 dedos acima da linha do umbigo. Em pé. Em pé. Reto. Reto. Tá. Isso. Aí eu vou posicionei a mão, vou fazer a manobra em J, né? Para dentro e para cima. Para provocar uma tosse artificial nessa pessoa, até ela vir desobstruir, ou se ela ficar inconsciente, nós vamos deitar ela e começa a manobra de ressuscitação cardiopulmonar. E para criança é a mesma coisa, porém eu vou agachar para ficar da altura da criança, para ficar mais fácil. Eu não vou pôr a criança da minha altura, eu que vou ficar na altura dela. Então eu coloco o joelho no chão, posiciono atrás da criança, mesma coisa. Uma mão na forma como se eu estivesse segurando um copo, 2 dedos acima da linha do umbigo, compressões em J. A mesma coisa. Até desobstruir ou até essa criança também ficar inconsciente, né? E eu deito ela e a gente começa as manobras. Essa compressão em J que eu vou apertando, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Vou fazer até ela desobstruir ou até ela ficar inconsciente, que aí eu preciso deitar ela. Mas se for uma obstrução e ela não for uma obstrução total por um corpo estranho muito grande, geralmente desobstrui rápido. Entendi. Na primeira ou na segunda compressão eu já consigo provocar essa tosse e geralmente já desobstrui rápido. Ou o corpo estranho vai ser expelido ou ele vai ser ingerido. Como que eu vou observar isso? A pessoa volta a respirar. Então, voltou a respirar e eu paro de fazer a manobra. E observo se ela ainda não está cianótica, né, não está roxa, se a respiração dela realmente está normal. E enquanto isso, lembrando, né, a nossa viatura está no local. É importante a gente falar isso também, Dirlene, se a pessoa liga novamente e fala que nós já desobstruímos, a nossa viatura ela vai chegar até o local, mesmo assim. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Entendi. Chegar lá, a gente avalia os sinais vitais, sejam nós ou seja o SAMU, avalia os sinais vitais e só depois de avaliados os sinais vitais, essa pessoa pode ficar na residência ou, no nosso caso, ser transportada para o hospital ou para o pronto atendimento. Entendi. No caso de bebê, no caso de bebê ou lactente, né, aí a obstrução deles geralmente é por líquido ou por objeto pastoso, que é por vômito, ou o líquido que é o próprio leite. Bebê e lactente, eles geralmente não engasgam com corpo estranho sólido, porque eles não levam esses corpos estranhos à boca. Então, às vezes está mamando, ou às vezes está deitado, aí ele regurgita e acaba engasgando e obstruindo. Então, embora o procedimento é um pouco mais complexo, vamos dizer assim, ele é mais fácil de desengasgar. Então, a primeira coisa, sendo o pai, ou a mãe, ou algum parente do bebê, nós vamos tentar fazer a sucção desse corpo estranho com a nossa própria boca. Nós vamos colocar a boca na boquinha do bebê e sugar forte. Se for um líquido pastoso, geralmente só assim já desobstrui. Só que às vezes os pais ficam com medo, ou o tio, né, alguma pessoa que esteja próximo, fica com medo de fazer esse procedimento e machucar o bebê, ou às vezes fica nervoso, não dá conta de fazer. Ou eu engasgo, acabo eu que engasgando, eu te engasgo e ou a pessoa pode ficar preocupada em ela se engasgar, né, alguma coisa desse tipo. Aí o que nós vamos fazer? Primeira coisa, o bebê ele sempre tem que ficar também em cima de algo rígido. E para bebê vai ser o nosso braço. Então eu vou posicionar ele deitado de barriga para baixo no meu braço. Vou segurar com os 2 dedos, o indicador e o dedo médio. Eu vou posicionar na boquinha dele, abrindo um pouco a boquinha dele, e vou dar 5 tamponadas na região das escápulas. 5 tapinhas na região das escápulas. Tô achando isso mais difícil.
Parece ser um pouco mais Devia ter difícil, trazido um boneco. hein? mas nós podemos fazer. Vamos fazer da próxima Podemos, vez? numa próxima entrevista. Aham. Eu posso trazer um boneco, a gente pode fazer também o procedimento para adulto e para criança, Sim. tá? Sim, Não tem tá. problema nenhum. Tá. Mas o do bebê, ele parece complicado, mas como o corpo estranho, na maioria das vezes, é líquido ou é pastoso, Uhum. desengasga de uma forma mais rápida do que corpo estranho sólido. Então, às vezes, só de eu posicionar ela com a cabeça para baixo, posicionar ela no braço com a cabeça mais baixa, ela já desobstrui. Ah, tá. Entendeu? A barriga dela tá só por onde? diferença de nível, Tá ela em cima do seu braço. está em cima Tá. do meu braço, a Entendi. cabecinha está posicionada na minha mão e eu coloco a cabeça mais baixa. Entendi. Ali eu dou uns tapinhas nas escápulas, Tá. às vezes na grande maioria das vezes, só de fazer isso já desobstrui. As costinhas, na região mais alta das E costas. cuidado para não quebrar a criança. Isso, é bem devagarzinho, que é bebê, então Aham. bem devagarzinho. Feito isso, se ela perceber que a criança não desobstruiu, eu vou colocar a minha outra mão na nucazinha dela e nas costas e vou virar ela para cima. Ah, Virando ela para cima, eu vou fazer 5 compressões na região no Do meio peito. da região dos mamilos. aham. Então, na linha dos mamilos, no Uhum. centro, eu vou fazer 5 compressões. E eu fico fazendo esse procedimento até que ela desengase. Na grande maioria das vezes, só de colocar o bebê com a cabeça mais baixa do que o corpo no braço, ele já desobstrui. Então, as orientações, pode parecer complicado, você falou, não, eu estou achando complicado. Isso que eu estou te Eu falando... lembrar tudo isso, sabe? Tem que pôr o dedo na boca, aí tem que virar, tem que pôr no braço, sabe? Essas coisas. Sim, para lembrar, eu concordo que fica um pouco mais complicado se a gente não Para praticar. vocês é tão natural. Se a gente não praticar. Mas o que é o mais importante? Quem vai te falar isso vai ser o telefonista. Uhum. Se você, na hora, não... eu lembro que o Tenente Bessas falou comigo, eu lembro de uma palestra, mas não sei como que faz. Eu ligo 193 e ele vai falar, você tá com o bebê aí? Aí ele tá roxinho, tá? Coloca ele no braço com a barriguinha para baixo, coloca a cabecinha mais baixo do que o corpo. Essas são as orientações que o telefonista vai falar, que na grande maioria das vezes desobstrui, igual eu te falei, em janeiro nós tivemos 2 casos, foi orientando dessa forma. Fique calma, coloca o bebê no braço, coloca a cabecinha mais baixa, dá 5 tapinhas na região das escápulas, lá em cima, no peitinho, nas costinhas dele. Agora vira ele com a posição para cima. E às vezes o bebê já desobstrui. Ah, tá chorando. Não, se ele tá chorando, ele já desobstruiu. Ah, está chorando, tá respirando. Pode ficar calmo que a viatura tá indo, tá a caminho. Ô, Tenente, Entendeu? que bom, viu? Eu queria te fazer um monte de perguntas, mas hoje não vai dar tempo na próxima entrevista. Na próxima nós Tá falamos super convidado nós também, tiramos tá? Com qualquer o Cabo dúvida que tiver. Hudson. Vem com ele. Tá? Tá? A gente vem sim. Olha, Nós muito agradecemos, obrigada. viu? Eu que agradeço. Quiser deixar alguma mensagem, algum recado para as pessoas. A mensagem principal é, quando ligar para o Corpo de Bombeiros, tenha calma, porque ele vai colher os dados que ele precisa, a nossa viatura muitas das vezes já vai estar em deslocamento e o telefonista vai conseguir passar as orientações básicas para o solicitante ou para quem está do outro lado da linha. Principal, tenha calma. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Daqui a pouquinho a gente volta.